alunas, olá alunos, estamos novamente aqui na nossa 14ª aula de Delphi, né? Programação em banco de dados. E nessa aula nós vamos estudar um conceito muito interessante a respeito de técnicas de programação, né? E uma das técnicas que nós usamos para aprender, né, a programar é o fluxograma. O fluxograma é uma maneira de nós explicar e de também estarmos estudando essa forma, né, de programar, de estar trabalhando os comandos, né, de um programa por meio de símbolos. Então nós usamos alguns símbolos, esses símbolos vão ter um significado e vai representar passos da nossa programação, passos do nosso programa, né? E para que a gente possa ver aqui, eu vou abrir aqui o nosso projeto, já está aqui, né, o nosso projeto da aula passada. E dentro desse nosso projeto, nós criamos o seguinte: nesse ícone aqui, ó, nesse botão, nós programamos o botão para que ele adicione aqui os valores aqui no nosso banco de dados, né? Então aqui eu coloco aqui o produto, o valor unitário, a quantidade. E quando eu dou um clique aqui no botão OK, ele vai adicionando os registros, os valores aqui no nosso banco de dados, acrescentando dessa forma novas linhas, novos registros no nosso banco. Esses valores, né, esses comandos, né, são esses aqui, ó. Esses comandos eles estão inseridos naquele botão específico aqui, ó. Então, dentro de form 1, né, formulário, botão 3, né, clique aqui, ó, um clique. E perceba que aqui ele criou duas variáveis, né, e também aqui nós fazemos aqui alguns cálculos e vai criando aqui um registro usando o comando append e autenticando com o comando push, né? Aqui nós temos uma programação. Essa programação é uma programação mais linear, né? Ele vai executando cada linha, né? Cada comando desse aqui ele vai atribuindo. Aqui ele atribui um valor, aqui o label recebe aqui o valor de mPro, e aí cada linha dessa vai sendo executada. Na hora que eu dou um cliquezinho, ele executa essas linhas aqui por inteiro, tá? Na programação existe uma forma de você estar trabalhando a repetição desses comandos, né? É o que nós chamamos de estruturas de repetição, né? As estruturas de repetição elas ajudam quando a gente quer desenvolver algumas tarefas que envolvem a repetição de comandos. Só que para que nós possamos entender as estruturas de repetição dentro da linguagem Delphi, né, e também bem parecido com a linguagem Pascal, nós temos que entender um pouco dessa técnica chamada de fluxograma, né? Compreender como é que funciona o fluxograma, como é que nós representamos, né, o nosso programa a partir de um fluxograma. E para isso eu vou chamá-los, né, convidá-los, para que a gente possa saber o que é que significa fluxograma. Então aqui na internet, né, eu já baixei aqui na internet, pesquisei aqui, né, sobre fluxograma, e perceba que os fluxogramas eles usam uns símbolos, né? Então cada um desses símbolos aqui vai ter um significado específico e esses símbolos eles vão representar uma tarefa de execução dentro do nosso programa, tá? Perceba que também o fluxograma ele vai ser alinhado, né, coordenado por umas setas. Essas setas e essa linha ela vai representar o fluxo de execução do nosso programa, né? Então aqui nós temos vários fluxogramas, né? Você vai ver aqui que existe fluxograma para desenvolver e para criar, para representar os processos de uma determinada atividade. Então quando nós queremos chegar a um determinado objetivo, né, desenvolvendo passos, trabalhando com processos, e aí nós vamos representar com fluxograma, pensando no objetivo a ser alcançado, né, e aí usamos os símbolos para representar esses passos até que aquele objetivo específico seja alcançado, né? Então aqui nós temos aqui alguns fluxogramas aqui, né, para que você possa só ter uma ideia, possa conhecer melhor, né, a respeito dos símbolos. Nós vamos ver aqui uma definição sobre o fluxograma, tá? Nós temos aqui os símbolos, ó, símbolos do fluxograma, né, ó, símbolo aqui terminal, que representa início e fim, fluxo de dados, então a seta que vai representar o fluxo de dados, processamento, então um retângulo que significa o cálculo, o processamento dentro do nosso programa específico, entrada e saída de dados, né, genérica.
Nós temos aqui entrada manual, via teclado, quando nós vamos digitar, exibir, exibir os dados, quando nós vamos mostrar no monitor, ou gerar um relatório, né, mostrar um cálculo, nós exibimos aqui uma informação, decisão. Então, assim, esses símbolos nós utilizamos para fazer a representação, né, gráfica, né, do nosso programa, né, para que fique mais fácil, mais claro o entendimento da nossa programação. Né. O que é um fluxograma? Fluxograma é um diagrama, né, um diagrama que descreve o processo, sistema ou algoritmo de computador. Né, são amplamente utilizados em várias áreas para documentar, estudar, planejar, melhorar e comunicar processos complexos por meio de diagramas claros e fáceis de entender. Então, processo significa o quê? Que você vai iniciar algo e, por meio de passos, né, sequência de itens, você vai chegar a uma determinada finalidade, você vai concluir uma determinada tarefa. Então, esses passos nós chamamos de processos. Né? E aqui eu tenho um exemplo de alguns fluxogramas. Né? Eu tenho, por exemplo, aqui um fluxograma simples. Né? Esse fluxograma simples aqui, ele foi criado aqui para tratar as notas fiscais de uma empresa. Então, a empresa recebe a nota fiscal. Segundo passo, ela vai validar essa nota fiscal. Então, ela vai lá no site lá da Cefaz, consulta lá e valida a nota fiscal. E aqui vai lançar a nota fiscal no sistema. Então, a pessoa lá vai pegar, né, e lançar a nota fiscal no sistema da empresa. E depois a pessoa vai pagar a nota fiscal. Então, perceba que esse fluxograma simples aqui, nós temos aqui 4 passos, né, e vai ter uma função. Qual a finalidade desses 4 passos, desse processo aqui? Né? Recebe a nota e, no final, até pagar a nota fiscal. Né? Então, nós temos aqui alguns passos. Aqui é um exemplo de um fluxograma. Este outro fluxograma, o segundo exemplo, ele é um pouco mais complexo. Né? Ele tem o que nós chamamos de pontos de decisão. Né? Pontos de decisão. Aqui nós temos aqui o símbolo início, né? Como eu coloquei para vocês lá, o início do fluxograma. Depois, ele vai verificar a disponibilidade de insumo. Insumo significa algum material que é para uso de consumo. Né? Então, é alguma coisa que nós usamos para o consumo. E aqui ele pergunta, o insumo está disponível? Se estiver sim, disponível para ser usado no momento, então colocar um insumo no equipamento. Então vamos imaginar que esse equipamento seja, por exemplo, uma impressora. Né? E eu posso pensar no insumo como um cartucho, por exemplo. Né? Então vamos colocar um insumo no equipamento. Então vamos colocar o cartucho, né, que é o uso, na impressora. Depois, se não for, né, então esse símbolo de decisão aqui, né, que é uma espécie de um losangozinho, ele vai sempre ter essas duas alternativas. Né? Ele vai sempre fazer esse questionamento e você sempre vai ter duas opções a seguir. Né? Caso a pergunta seja afirmativa, vai por um caminho, se for negativa, vai por outro caminho. Né? Então, aqui, o insumo está disponível? Não, não está disponível. Então, solicitar um insumo no setor de estoque. Né? E aí, esse símbolo aqui, ele vai ficar como que ele vai ser inserido para fazer um determinado questionamento, trazendo uma decisão, fazendo um questionamento, permitindo, né, o usuário fazer uma decisão. Né? E aqui, por exemplo, se for sim, colocar o insumo no equipamento, ligar o equipamento, e aí pergunta novamente, produto está disponível? Produto está pronto, aliás, produto está pronto? Se for sim, desligar o equipamento e finalizar o meu fluxograma. Se for não, retornar de novo para perguntar, o produto está pronto? Então, perceba que os fluxogramas, eles podem ser elaborados tanto de uma forma mais simples, como essa, primeiro exemplo, como de uma forma mais complexa, como essa aqui, que nós acabamos de visualizar aqui. Ok? Em nossa programação aqui, tá? Nós estávamos estudando, né, a aula passada, nessa aula, como é que eu faço para inserir aqui um fluxograma que represente aqui esses nossos comandos aqui? Né? Então, aqui eu tenho aqui esses comandos aqui da nossa programação aqui, do nosso banco de dados, que vai adicionar o registro, né, no nosso banco de dados.
Então, eu vou trazer aqui para nós a compreensão, né, desses comandos aqui por meio de um fluxograma. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir aqui nosso sistema e eu vou pedir para inserir um arquivo, né, JPG, um arquivo de imagem. Tá? Então, eu vou aqui nessa opçãozinha aqui, ó, uma guia, né, um conjunto de elementos, né, adicional, que aí nessa opção nós vamos encontrar aqui esse elemento aqui, né, esse objeto chamado imagem. Então, clique aqui no objeto imagem e eu vou dar um cliquezinho aqui, ó, nessa opçãozinha aqui. Pronto, aqui eu tenho aqui um espaço para colocar a minha imagem. O meu fluxograma, que vai representar, na verdade, esses comandos aqui, ó, eu falei para você, vai representar esses comandos. O meu fluxograma ele já foi previamente feito, criado, tá? Eu vou apenas colocar aqui e inserir para vocês visualizarem, ok? Então, eu vou vir aqui, ó, no meu elemento, aqui, né, no meu objeto, aqui, o objeto imagem, e eu vou aqui no objeto Inspector. No objeto Inspector, eu vou aqui localizar Pictures, né, ó, Pictures, que é, na verdade, figuras, imagens. Eu vou dar um cliquezinho aqui nesses três pontinhos para abrir o meu arquivozinho. Load, tá? Load para abrir o nosso arquivo, né? Carregar, load significa carregar. E eu vou localizar aqui o meu arquivo, que vai ficar aqui dentro do meu pendrivezinho aqui, né, para que você possa visualizar o nosso fluxogramazinho. Bom, deixa eu ver aqui, de cursos, frequência, movimento, passado. Pronto, tá aqui. Diagrama 2, ok, abrir e ok novamente. Pronto, está aqui nosso fluxograma, né? Eu já tinha trabalhado, tratado esse fluxograma, criando o fluxograma para o nosso entendimento aqui, tá? Essa nossa aula. E eu vou aqui só expandir para que a gente possa visualizar melhor o nosso programinha aqui. Deixa eu ver aqui. Expandindo aqui, aumentando a largura. Pronto, está aqui. Nosso conteúdo aqui, que vai representar aqui a nossa programaçãozinha feita na aula passada, ok? Então vamos ver aqui, cadê a nossa imagenzinha? Ficou mais ou menos aqui. Deixa eu ver, eu clique duplo aqui, ó. Pronto. Ok. Então perceba que aqui nós temos o nosso conteúdo, tá? O nosso fluxograma, e nós temos aqui o nosso programinha, o nosso programa aqui ao lado. Tá? Então nós temos aqui as variáveis de memória que nós criamos, né, duas variáveis de memória, a mPro e a mval. Perceba que aqui no nosso fluxograma, aqui, ó, início, né, aí eu estou aqui também criando, ó, as variáveis de memória, usando esse símbolo aqui, ó, esse símbolo que representa a entrada de dados, né, eu estou aqui, na verdade, recebendo esses dados e criando essas variáveis de memória, então, mPro e mval, então estou usando esse símbolo no nosso fluxograma. Aqui eu estou fazendo um cálculo, ó. Mval é igual a valor unitário vezes quantidade, que é o cálculo que eu faço aqui, ó, pegando o campo valor unitário, né, vezes o campo quantidade, ó, dentro da variável mval. Então, eu estou usando o símbolo de cálculo aqui. Esse símbolo de cálculo ele vai justamente usar o retângulo. Então, eu coloquei aqui o retângulozinho representando o cálculo. Quando eu utilizo o retângulo, já está subtendido que esse símbolo, eu estou fazendo um cálculo, um processo. Estou, na verdade, executando alguma coisa, calculando, somando, subtraindo. Então, eu estou usando um retângulozinho do fluxograma, que é justamente o que tem aqui. Ó. O que significa cálculo aqui no fluxograma? Processo, ó, processamento em geral. Cálculo de dois números. Um cálculo de 2, 3 números. Então, tudo que se envolva cálculo, nós usamos a representação do retângulozinho, ok? Então, aqui eu tenho a entrada de dados aqui, ó, da edit 1, edit 2, edit 3, né? Mais abaixo um pouquinho, aqui você vai ter a entrada de dados. Então, você vai perceber que o terceiro passo aqui é a entrada de dados, aqui, também com esse símbolo, o símbolo que representa a entrada de dados, ó. Se nós formos ver aqui, ó, entrada de dados manual, então indica a entrada de dados via teclado. Então, um símbolo que representa a entrada de dados, ok?
E aí eu tenho aqui outro cálculo, ó, eu tenho calculando aqui ó, o pago, o desconto, né, 15%, e também calculando o total pago. Então perceba que aqui também estou usando um retângulozinho, que esse retângulo vai simbolizar, né, um cálculo, um processamento feito dentro do nosso programa. Depois nós temos aqui ó, o comando post, eu estou gravando em disco. Então o post, ele na verdade é esse comandozinho aqui, ó, que ele vai gravar o meu conteúdo desses cálculos, desses dados aqui, no disco, né, no computador, na verdade no meu banco de dados, né, gravado no meu banco de dados. E aqui finalizando, né? Eu finalizei aqui o meu fluxograma, finalizei aqui o meu programa, aqui especificamente. Perceba que esse fluxograma aqui, que foi desenvolvido, ele foi desenvolvido de forma linear. Ele está vindo, tá? E ele vai ser separado por processos, por passos, né? O passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5 e finalizando. Então aqui nós não temos nenhuma sequência de condição, né? Perguntando se uma variável é maior que zero ou menor que zero, nós não temos nenhuma condição nesse sentido. Então aqui simplesmente é um fluxo de execução e quando eu dou um clique lá no meu botão, ele vai executar o meu programinha especificamente, todos esses comandos aqui, passo a passo. Primeiro um, depois o outro, em sequência. E a representação gráfica desse meu programa foi gerada aqui nesse fluxogramazinho aqui, que eu elaborei para que vocês tenham uma ideia como é que funciona a representação do fluxograma em relação ao programa elaborado. Ok? Próxima aula nós vamos continuar, tá? Trabalhando aí essa questão do fluxograma, para que a gente possa, então, entrar nessas estruturas de condição, estrutura de repetição de dados e de comandos dentro aí do nosso programa e na nossa programação. Ok? Um abraço, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.